o problema foi criado por Carlos Lupe. O Carlos Lupe tem sido um problema nesse sentido, porque é algo muito forte dentro da economia e foi negociado sem conversar com a equipe econômica do governo. Eu acho que isso é um problema, Fabiola. Veja, o Lula disse isso de uma forma muito clara. As ideias precisam ser validadas, elas precisam ser alinhadas, elas precisam ser discutidas. Tragam as vossas ideias para a Casa Civil, alinhem de forma adequada e a gente segue adiante, até para não ter o governo rendido, surpreendido naquilo que vai ser adotado por um determinado ministério ou que está sendo sugerido de forma mais ampla. A meu ver, o Lupe tenta aí, de alguma forma, adotar uma medida incisiva que vai de encontro àquilo que a gente vem analisando aqui no UOL. Existe um limite dentro da política institucional que está circunscrito ao nosso desenvolvimento histórico e cultural. Ele não responde aquilo que eu, enquanto comunicador, ou que um determinado ministro, ou que mesmo o presidente da República desejam. É uma constituição histórica e cultural que conforma a nossa organização republicana. Então é óbvio que se você conversar com qualquer um que tem um mínimo de bom senso e juízo, a meu ver pelo menos, ele vai te dizer, a gente quer, enquanto nação, que os nossos velhinhos tenham acesso a crédito de uma forma mais fácil, com juros menos elevados. Ninguém discute isso. Agora, existe toda uma constituição republicana que não responde imediatamente aquilo que um determinado líder político, ou para todos os efeitos, qualquer outra figura eventualmente queira. E, a meu ver, sim, o Lupe, nesse afã de produzir esse tipo de alteração e de reforma, deu um passo um pouco precipitado, porque ter que voltar atrás, de alguma forma, manda uma série de mensagens, a meu ver, que são deletérias para o governo. Isso não foi devidamente conversado, isso não foi alinhado. Na medida em que você tem os próprios bancos públicos, a gente sabe que banco tem, em sua própria natureza, a busca pelo lucro. A gente sabe disso. Como é que funciona um banco? Eu não preciso enfatizar isso, porque as pessoas estão cansadas de saber que banco está buscando uma taxa de retorno que seja interessante para as suas próprias atividades, sobretudo bancos privados. Agora, quando você tem os próprios bancos públicos dizendo que não dá para operar com a taxa de 1,7%, é óbvio que aí também está compreendido toda uma lógica de funcionamento que prima o lucro, mas a gente não vai mudar isso com base em medida arbitrária ou com base em decreto ou com base em qualquer coisa que o valha, entende? Parece que cabe um pouco mais de negociação, cabe alinhar isso com a Casa Civil e tomar um certo cuidado para a posteriori não ter que ficar Uhum. voltando atrás com medidas que foram definidas. Bom, já que a gente está no assunto economia, vamos falar